Vocês sabem que eu amo um livro com personagens perturbados, aquele tipo de livro que realmente vai te alugar um triplex na cabeça. Então, nesse vídeo de hoje, eu resolvi falar sobre livros que vão te mandar diretamente para terapia depois que você ler eles. Eu fui separar os livros na minha estante que representam isso que eu quero conversar com vocês hoje. E na verdade eu tirei 20 livros da estante. Então provavelmente vai ter parte 2 desse vídeo. Vamos ver aí nos próximos episódios deste canal. Vamos começar então com um livro maravilhoso que é O Médico e o Monstro, do Stevenson. Esse livro, quando eu li, não foi um livro que super me marcou, que teve um super impacto, mas para mim é exatamente aquele tipo de livro que realmente vai crescendo após a leitura. Nós teremos aqui o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, que a gente sabe que eles têm algum tipo de relação, apesar de não sabermos qual é a natureza dessa relação. E é um livro que vai falar muito sobre o mal ou o bem que existe dentro de nós e o que a gente alimenta, o que a gente faz, né? Como que a gente lida quando uma parte ou outra vem à tona. Eu acho que esse livro aqui vai fomentar realmente essa visão de que nós não somos inteiramente bons e nós não somos inteiramente maus. Isso realmente vai proporcionar o tipo de reflexão de que a gente precisa aceitar e lidar com essas duas nuances da nossa natureza. É muito naquela visão, né, de que o homem é o lobo do homem, que a gente vai ter um lobo bom e um lobo ruim dentro de nós, e muito do que a gente vai representar para a sociedade é qual lobo nós iremos alimentar. Fica a indicação, é um livro bem curto, ele tem 160 páginas e é aquele tipo de livro fundamental para a literatura que realmente tem um impacto, que teve vários livros, que teve vários filmes, como o próprio Incrível Hulk, que vai derivar dessa história, então fica essa indicação para vocês. E a gente avança daí para um dos meus livros favoritos, que está nessa minha edição aqui do Essencial do Kafka, que é A Metamorfose. Por sinal, gente, eu recomendo bastante essa edição. Ele vai reunir alguns textos, né, do Kafka, e a gente tem as edições pela Companhia das Letras individuais. Só que elas sempre estão na faixa de uns 30, 40 reais. Então vale a pena pegar a amostra lá na Amazon e futucar um pouco o sumário, porque eu acho que compensa bem mais comprar por essa edição aqui. E A Metamorfose foi uma das minhas melhores leituras, eu acho que foi do ano passado, e foi um livro extremamente impactante para mim. É um livro que a gente pode tirar diversas interpretações. Vai ter, então, Gregor Samsa, que em uma manhã acorda metamorfoseado em um inseto. E a gente pode pensar aqui no relacionamento familiar, qual o papel que o indivíduo vai ter na sua família, na sociedade, como as pessoas tratam uns aos outros quando uma pessoa deixa realmente de ter relevância, de servir ao seu propósito, quanto as pessoas são marginalizadas quando isso acontece. Então é um livro incrível. Eu acho que é o tipo de livro que ele vai ressoar de forma diferente dependendo do momento da sua vida que você estiver lendo, porque realmente a cada leitura você vai perceber uma camada, você vai ter uma interpretação diferente, e é um livro que de vez em quando eu me pego pensando nele porque realmente me marcou, então fica também a indicação para vocês. E que triplex é maior do que aquele da gente chegar em um ponto da vida, olhar para trás e ver que a gente não construiu nada. Na verdade, este livro, os próximos 2 vão falar exatamente sobre isso, que é uma das reflexões que eu mais gosto na literatura. Então a gente tem aqui uma canção de Natal do Dickens. Apesar de ser uma história que tem um tom mais infantil,
É um livro extremamente provocativo. Nós vamos ter aqui o Sr. Scrooge, que ele vai ser visitado por 3 fantasmas do Natal, o do presente, o do passado e do futuro, e ele vai ter a oportunidade de entender o que ele construiu e onde que tudo isso vai levar ele. Ele tem a oportunidade de fazer diferente e tem a simbologia do Natal de ser realmente aquele momento onde existe mais empatia, mais fraternidade. É um livro bem curtinho também, acho que é um livro dos mais falados aí para época de Natal, eu li no Natal também. Realmente vai fazer você refletir sobre o que você tem construído, qual o impacto que você tem tido na vida das outras pessoas, o que você faz com os privilégios que você tem, a sua benevolência em relação aos mais necessitados e você sair daquela visão autocentrada de que só o que você pensa, só o que você gosta vai ter importância. Então, gente, esse é um livro realmente importante e que sim vai alugar um triplex para você. E agora, imagine que você passou muitos anos da sua vida após um evento muito emblemático que aconteceu, alimentando o rancor, alimentando uma mágoa, pensando, refletindo do porquê certas coisas aconteceram contigo. É o que a gente vai ter em As Brasas, do Sandor Márai. A gente tem aqui resenha no canal para esse livro. Na verdade, não é uma resenha, é um vídeo que eu tirei algumas reflexões desse livro. E é assim, gente, muito reflexivo, ele vai realmente te possibilitar pensar o que você tem nutrido dentro de você. Eu gosto muito de pensar o quanto que realmente a gente passou por traumas na nossa vida, coisas importantes, coisas que nos machucaram, mas que a gente vai carregando essas correntes, esse peso ao longo de inúmeros anos e a gente não se desvencilha, a gente continua agindo em relação a isso. Eu gosto muito de pensar que, por mais que você não goste de algo, por mais que você tenha repulsa por algo que aconteceu na sua vida, você agir em relação a isso ainda é dar poder para aquilo que aconteceu contigo, que é o que a gente tem nesse livro. Nós temos 2 amigos que aconteceu algo entre eles e após 41 anos e alguns dias eles se reencontram para falar sobre esse acontecimento, mas na verdade é um grande monólogo de um desses amigos falando de tudo que aconteceu desde que eles se separaram, como ele levou a vida e como ele realmente foi mantendo viva essa brasa do rancor, da mágoa e de tantas outras coisas. Eu levei várias vezes para terapia realmente esse livro, falando de que eu estava alimentando, eu estava muitas vezes me retraumatizando com coisas que haviam acontecido comigo e eu não estava dando oportunidade para seguir em frente e me desvencilhar de certas coisas que aconteceram. E então esse é o livro que vai suscitar esse tipo de interpretação. Eu não tenho como fazer um vídeo falando de triplex na cabeça sem comentar sobre O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. Uma das coisas que mais me amedronta na vida como um todo é chegar em um determinado momento, na velhice normalmente, olhar para trás e ver que eu deixei várias amarras impossibilitarem que eu realizasse coisas. Eu normalmente falo, né, que eu não quero ser marionete da minha própria vida, de ir no automático, não realizar as coisas que fazem sentido para mim. E é exatamente o que a gente vai ter aqui. Nós temos o Drogo, que ele vai servir no Forte Bastiani e ele fica esperando por algo grandioso acontecer na sua vida. Ele passa muitos anos esperando por isso. Enquanto ali em As Brasas a gente vai ter essa espera para um acerto de contas, aqui a gente vai ter uma espera para que algo grandioso aconteça na vida. E isso aqui me faz muito pensar em ver a beleza no dia a dia, em ver a beleza no ordinário, em celebrar as pequenas e grandes conquistas e não esperar que algo bata na minha porta e essa seja a minha realização. Eu acredito muito que a gente precisa de fato agir para que as coisas aconteçam e não esperar que caiam de paraquedas no nosso colo
colo. E eu já vi muitas situações em que as pessoas esperam por muito tempo que algo aconteça, uma grande conquista na sua vida venha à tona, mas que quando acontece isso, a pessoa se depara com o sentimento, ok, era isso, e agora que isso aconteceu, qual o sentido da minha vida, pelo que eu vou continuar esperando? E essa espera contínua por algo faz com que a gente perca a perspectiva do hoje. Entrando também nessa ótica, né, daquilo que a gente cultua dentro da gente, aquilo que a gente alimenta dentro de nós, aquilo que a gente dá importância, aquilo que vai guiar a nossa vida. Nós temos o retrato de Dorian Gray, que a gente vai ter o personagem, o Dorian Gray, não querendo envelhecer, se deparando com uma pintura dele e falando que ele queria continuar como aquela pintura, que não era justo essa pintura permanecer incólume e ele envelhecer, ele ter as marcas da sua vida. E esse culto pela beleza, esse culto pelas aparências, por aquilo que as pessoas vão ver da gente, enquanto a gente tenta passar uma boa imagem, enquanto a gente tenta passar uma integridade das nossas ações, mas que por trás dos panos a gente comete diversas ações imorais, em alguns momentos até certos crimes. Então, viver pela aparência, viver pelo que a sociedade espera de nós, corresponder a essas expectativas, são coisas que realmente demandam aí certos triplex na minha vida, porque viver uma vida pela aparência não é ser digno com a sua história, não é respeitar os seus desejos, não é realmente deixar que os outros te conheçam pelo aquilo que você é, e sim assumir uma máscara que vá ser condizente com aquele meio, e muito porque a gente quer receber os louros dessa imagem correta que a gente passa pelos outros. Então é um livro que te traz a reflexão do que eu tô transmitindo, o que eu quero mostrar para os outros e o quão distante isso está daquilo que eu alimento e daquilo que eu sou dentro de mim de verdade. Eu vi muito de mim nesse livro porque, como eu sou uma pessoa autista, a gente tem uma característica que é o masking, que é tentando adequar as nossas características para o ambiente em que a gente está inserido, para que nós possamos ser mais aceitos. E agora eu tô passando por um momento de transformação. Eu até falei com meu marido que eu estou me permitindo ser um pouquinho mais esquisita e que isso é libertador, porque a gente deixa de dar poder para o que os outros pensam sobre a gente e a gente se permite ser nós mesmos na nossa essência. Tem um livro que eu não curti tanto e nós temos uma resenha aqui no canal que eu explico sobre ele, mas eu sei que é um livro que é um triplex para muitas pessoas, por isso que eu resolvi trazê-lo, que é A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Nós temos aqui quase que um alter ego dela, né, de uma jovem que tá na cidade grande, que tá perdida nesse mundo adulto e que adoece, que tem sua saúde mental realmente impactada, ela fica depressiva, ela tem ideação suicida. E esses temas normalmente são muito delicados para as pessoas. Esse livro mostra como essas coisas vão acontecendo aos poucos. Não é uma virada de chave, não é algo muito marcante que acontece, mas que essas coisas vão acontecendo aos poucos e normalmente a gente perde de vista, a gente acha que tá um pouco mais cansado, a gente acha que está com menos apetite e quando a gente vê virou uma grande avalanche. Aqui vai falar sobre alguns tipos de tratamento que nem são mais utilizados hoje em dia. Ela vai ser internada em um momento e ver tudo isso realmente pode ser impactante. Eu tenho algumas críticas de como a temática da saúde mental foi abordada nesse livro. Caso você tenha interesse, vejam a resenha que eu tenho aqui no canal, vou deixar linkado também para vocês. Mas eu sei que é um livro que pode impactar muitas pessoas e por isso que ele está aqui. Uma das minhas melhores leituras, e é um livro que eu realmente
tenho imagens mentais muito fixas, assim, sabe, na minha cabeça, é O Coração das Trevas. Nesse livro, a gente vai ter um capitão que precisa resgatar um oficial da Marinha que está meio que perdido lá no meio do mato, no posto mais avançado, então extremamente longe. A gente vai ver a viagem até esse lugar e é o tipo de livro que a viagem importa mais do que o ponto de chegada. E a gente vê esse lugar extremamente isolado. E para mim, realmente é impactante quando a gente pensa o que as pessoas fazem na sua solidão, como a solidão ela pode transformar quem nós somos e dar voz para aquilo de mais aterrador que existe dentro da gente. Outra coisa que a gente pode pensar é quando a gente se coloca em grande estima, o que a gente se sente no direito de fazer em relação a nós e em relação aos outros. Tem um personagem que vai ter um delírio de grandeza aqui e que por conta disso ele comete diversas atrocidades por se sentir um ser superior, e eu acho que é um discurso extremamente perigoso que vai nascendo aos poucos, que as pessoas à volta vão também alimentando, que começa de um jeito muito sutil, mas que vai ganhando diversas proporções. Então, estar sozinho com a nossa mente, principalmente na solidão, normalmente não acontece em algumas situações de não ser algo saudável, de não ser algo benéfico pra gente e pros outros. E a gente pode elementar ideias que às vezes precisam do confronto de outras pessoas, sabe? Assim, quando alguém fala, meu, você tá meio louco aqui, para de fazer isso, está delirando, não é bem por aí. Aqueles chamados assim para a realidade. Então, viver em sociedade é importante, principalmente quando aquilo que existe dentro de nós não é tão bom. E o último livro que eu trouxe aqui vai muito de encontro com a monomania. Alguns livros também podem ter essa monomania que eu trouxe aqui, O Retrato do Dorian Gray, As Brasas, até mesmo O Deserto dos Tártaros, quando a gente vê esse personagem esperando consistentemente ao longo de diversos anos que algo lhe aconteça. Eu estou falando do Morro dos Ventos Uivantes. Eu sei que esse é um livro que divide muitas opiniões, tem gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que não aceita as coisas que acontecem aqui entre o Heathcliff e a Catherine, esse casal super emblemático que eu acho que dispensa apresentações. Mas aqui eu vejo como a gente alimentar uma ideia, alimentar um rancor e a que ponto a gente está disposto a chegar com isso é extremamente perigoso. Enquanto em As Brasas a gente tem esse rancor se acumulando ao longo de diversos anos e culminando em uma conversa de um acerto de contas, aqui a gente tem uma outra faceta que é direcionada para a vingança, para um acerto de contas mais prático, que se torna ali algo palpável, algo real, e a gente percebe a que ponto o ser humano pode chegar, principalmente quando ele foi marginalizado e quando ele se sente injustiçado, como novamente ele poderia ter lidado diferente com seus traumas, mas escolhe chegar às últimas instâncias com aquilo que ele acredita que aconteceu com ele mesmo. Essa foi então a parte 1 desse vídeo. Eu tenho vários outros livros na minha estante, fiquei um pouco preocupada. Por sinal, tem várias pessoas me dizendo que eu preciso ler um livro um pouquinho mais leve, então deixem as suas recomendações, principalmente de livros clássicos que vocês acham que se enquadram nesse critério, porque eu realmente não consigo nem pensar por onde começar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você chegou até aqui, conto com o seu like. Espero que você também tenha se inscrito no canal. Estamos perto de bater 2.000 inscritos por aqui. Agradeço os membros da Biblioteca Secreta que me acompanham em diversas dessas leituras. E eu espero ver você no próximo vídeo aqui do canal.